Em 1939, ele tinha 14 anos de idade. Então, era um menino de 14 anos de idade, que tinha que se mudar. Isso. Já estava perto, sim, a Primeira Guerra, né? Já estava perto da 1934, já estava. Ele vai vivenciar a Segunda Guerra em Natal. Então, imagina a mudança. Hoje, se qualquer um de nós mudar de cidade ou de endereço, já vai ser uma senhora mudança na vida, né? Nós temos que nos adaptar a uma série de coisas, nós temos que perder referências e tudo. Aí lá vai um menino de 14 anos de idade para a casa de uns parentes em Natal, né? E lá ele iria continuar a sua trajetória. Ele vai exclusivamente para estudar. Exclusivamente para estudar. Em Natal, ele vai enfrentar as mesmas dificuldades que ele enfrentou aqui em São Paulo do Potengi, que são as dificuldades, professora, de locomoção. Se aqui em São Paulo do Potengi ele tinha um burrinho, né, que o trazia, que é ele diz até o nome no livro de memórias dele, se chamava Rodete. Ele ficou lembrando a vida toda o nome do burrinho que trazia para a escola em São Paulo do Potengi. Lá em Natal, ele vai morar... a chegada da professora Nini. Vamos aguardar um pouquinho a chegada da professora Nini. Seja bem-vinda, Nini. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos continuar com a nossa trajetória de Aloysio Azevedo. Em Natal, ele inicialmente vai morar na casa de familiares. E, logicamente, nós estamos falando também, vamos sempre lembrar, né? Nós estamos numa época muito remota, né? E esses familiares tinham que sustentar um menino, né? Um rapaz que vinha ali para estudar e tal. E aí o meu avô, ele providenciava, Gutenberg, um tambor de leite, que devia ser a moeda, né? Porque você não tinha banco, não tinha Pix, não tinha transferência, não tinha nada, e as moedas eram basicamente os bens de consumo, né? Então meu avô mandava todo dia um tambor de leite para Natal. E papai tinha 2 compromissos todo dia. Um era ir para a escola, que ele ia também ajudado pelos primos lá, o pessoal da casa onde ele estava morando, né? A escola inicialmente foi o Isabel, lê minha cola aqui, Isabel Gundim, nas Rocas. Então, ele vai estudar inicialmente nas Rocas, morando na Ribeira. E Natal é uma cidade, na época ainda, em algumas regiões eram verdadeiros matagais, né? Regiões desabitadas, inclusive. Isso, o bairro do Alecrim, que ele também vai passar, depois de morar na Ribeira, aí ele vai trocando, né, de casa, ele vai passando para a casa de um outro familiar, depois ele se estabelece num pequeno hotel também, ele mora no Barro Vermelho por algum tempo. Quando ele está no Barro Vermelho, ele vai estudar no Padre Miguelinho, que na época, que é no Alecrim. Aí vocês, quem conhece Natal, vá medindo essas distâncias. De barro, de areia, né? Porque não tinha o asfaltozinho, não podia fazer um Uber, né? Não tinha chamada de Uber para levar, não. Nem transporte amarelo escolar. Então, lá era a pé mesmo. Então, ele conta no livro de memórias essas caminhadas. Isso deve ter marcado mesmo, né? Porque ele devia fazer um esforço muito grande para a caminhada. Então, eram 2 caminhadas por dia que ele fazia, uma para a escola e a outra para ir buscar esse tambor de leite, que devia ser uma espécie de compensação, né? Que o pai
fazia com a família que estava recebendo o menino, né? E era uma espécie de agrado, né, Ivan? E ele passa por várias escolas e, em 1941, ele finalmente ingressa no Ateneu. Então, o Ateneu é o IFRN de hoje. O Ateneu daquela época é o nosso IFRN de hoje. Tinha uma espécie de um vestibular para entrar, né? Então ele faz esse vestibularzinho para ingressar no Ateneu, e é lá no Ateneu que ele vai cursar o seu ginasial e o que era o equivalente ao ensino médio. Exame de admissão, isso. Então, o ingresso do Ateneu, eu acho que é uma grande conquista para ele, né? Porque, primeiro, ele já se testou ali, testou toda a sua trajetória enquanto aluno, estudante e tal, e ele vai encontrar no Ateneu, assim, a nata da nata dos professores do Rio Grande do Norte, né? Então, ele no livro de memória, ele cita cada um, porque era uma memória prodigiosa, né? Então, Gutenberg, que vai falar um pouquinho sobre esse trabalho de papai, o trabalho de pesquisa histórica, mas o pesquisador, como Gutenberg também o é sempre uma pessoa de memória prodigiosa, uma pessoa que guarda muito as informações, né? Que tem apreço muito grande pela informação. Então, ele lembrava do nome de todos os professores. Ele lembrava o nome de todos os professores. E lembrava até dos colegas. E durante a vida, eu presenciei várias vezes ele reunir essas turmas. Ele chegou a reunir, em vida, os concluintes do Ateneu. Eu fui filmar naquele dia. Todos velhinhos, cabecinha branca e tal. Eram os colegas do Ateneu. E aí ele, para convidar os colegas do Ateneu, professora Mariquinha, ele foi lá no Ateneu e pegou a caderneta, para não esquecer de convidar. Aí eu fui brechar a caderneta, sabe? Ele só tinha nota 10. Quer dizer, é impressionante como uma pessoa agarra uma oportunidade na vida, né? E se dedica de tal forma e consegue construir uma possibilidade de futuro que praticamente seria impossível. Porque se ele continuasse em São Paulo Potengi com os seus irmãos, né, ele continuaria trabalhando, tentando ajudar em alguma coisa lá no sítio, mas certamente ele não seria o Aloysio Azevedo que nós conhecemos. Então, recorrendo à minha cola, tem que ter uma colinha, viu? Porque eu também não tenho essa memória de Aloysio Azevedo, né? Eu tenho que usar um pouquinho da minha cola. Então, depois desse ingresso no Ateneu, Aloysio Azevedo vai se encontrar em 1947 com a Casa do Estudante. É interessante como ele vai se encontrando com instituições que estão sendo fundadas, na verdade. Então, em 46, a Casa de Estudante foi constituída, mas ela só passa a funcionar em 47, né? E ele faz parte da primeira turma de internos da Casa do Estudante. Uma salvação, né, para meu avô, porque acho que já não tinha mais família que conseguisse. Ele já tinha rodado Natal. Quem era de conhecido, ele já tinha rodado, né? E ele agradeceu a vida toda por todos esses familiares, né, que o acolheram, né, e que ajudaram de todas as formas para que ele realizasse, né, toda essa caminhada dele. Então, ele vai encontrar, em 1947, a Casa de Estudante recém-aberta. Ele se insere na Casa de Estudante. A maneira, ele era muito afetuoso com tudo, né? Sempre, papai era uma pessoa extremamente afetuosa. Então, a maneira que ele se relacionou a vida toda, porque a Casa de Estudante não saiu dele. É como aquele lugar que a gente leva, Gutenberg, para a vida toda, né? Então, a Casa de Estudante não saiu dele. Ele continuou com essa casa a vida toda. E
E foi o primeiro livro que eu vou chegar lá mais na frente, vai ser a história da Casa do Estudante, é a primeira experiência literária de Aloysio Azevedo, né? O primeiro livro que ele vai lançar. Então, a Casa do Estudante é uma história. Então, é uma história que virou um livro, né? Eram pessoas com pouca condição financeira, né, e econômica, e que precisavam estudar, de alguma forma, em Natal. E a Casa do Estudante, ela não nasce como as casas que a gente vê hoje, que tem um apoio da prefeitura, que tem o governo, que tem não sei o que lá. Ela nasce por esses caras, esses meninos jovens, né, que se juntam lá e abrem e alugam a casa mesmo. E aluguel, como a gente sabe, tem que ser pago, né? Todo final do mês você tem que pagar o aluguel. As despesas era rateado por eles. Aí, nesse caso, os pais, aí, o meu avô continua apoiando o filho lá, né, o filho nessa trajetória. Ele chegou lá em Natal em 39, e nós já estamos em 47, né? Quase 10 anos já, e esse menino lá, né, fazendo a sua jornada. E o pai dele aqui continua apoiando. Desta feita, já precisaria ser um apoio em dinheiro, né? Porque aí o aluguel já é dinheiro, já não é o leite que resolve o problema. O leite já não resolve o problema, ajuda, né? Ele conta das histórias da Casa do Estudante, que os familiares de todos os amigos, os colegas da casa, mandavam realmente alimentos também. E era uma confusão com esse alimento dentro da Casa do Estudante. Era a maior confusão, porque uns ficavam de olho no alimento do outro e roubavam mesmo, porque menina estudante era para pegar. E cada um tratava de esconder. Nós estamos falando de alimentos que duravam, né? Que duravam um pouco mais. Então, era o queijo e aquelas barras de doce. Era o que eles mandavam, né? Os pais dos meninos mandavam do interior para os filhos que estavam. Aí, Ivan, queijinho com doce. Eles escondiam em todos os lugares. E essas histórias engraçadíssimas, né? A forma como eles contavam, porque ele disse que tinha um que escondia dentro da própria mala, porque a mala também naquela época era um baú, né, de madeira. E aí esse rapaz foi esconder dentro da mala, o baú fechou, ele ficou trancado dentro, quase morre.